Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 7 da disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial. E antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, eu gostaria de retomar brevemente a nossa aula 6, na qual nós discutimos tecnologias assistivas, né? Naquela aula, nós compreendemos que a tecnologia assistiva ela envolve recursos, estratégias e serviços que têm como objetivo promover a autonomia, a participação e a aprendizagem das pessoas com deficiência, como destaca, por exemplo, a Rita Bersch, uma das principais pesquisadoras na área, né? Nós vimos alguns exemplos, como os leitores de tela, pranchas de comunicação alternativa, materiais pedagógicos adaptados e diferentes recursos que ajudam a reduzir barreiras no processo de ensino e aprendizagem. Né? E, além disso, vocês receberam uma atividade avaliativa valendo 2 pontos, da qual cada um de vocês deve elaborar um plano de intervenção utilizando uma tecnologia assistiva. Né? E deve, nesse plano de intervenção, articular aspectos pedagógicos e aspectos da gestão. Então, eu reforço aqui, não deixem de realizar essa atividade. Então, vocês já têm 2 atividades, 3 pontos. A primeira atividade, a segunda atividade, que é essa, que vocês devem anexar o arquivo, e a próxima atividade, que será o simulado na próxima aula, né? Então, organizem os estudos, organizem a rotina, façam as coisas com tempo, com tranquilidade. E, assim, a atividade foi pensada justamente para que vocês consigam compreender como a inclusão depende tanto da prática pedagógica como da organização institucional da escola. Bem feita essa retomada, né? Hoje nós vamos discutir um tema central dentro da prática docente no âmbito da inclusão, que são as adaptações curriculares e as práticas pedagógicas inclusivas, né? Ou seja, como a escola organiza currículo, ensino e avaliação para garantir a equidade e o direito à aprendizagem das crianças com deficiência. Nessa aula, nós vamos discutir alguns conceitos fundamentais para a construção de uma educação inclusiva. Né? Primeiro, nós vamos compreender o que significa adaptação curricular no âmbito da educação inclusiva. Depois, nós vamos discutir estratégias pedagógicas que permitem que estudantes com diferentes necessidades educacionais participem ativamente das atividades escolares. Também vamos refletir sobre formas de avaliação inclusiva que respeitem o processo de aprendizagem de cada estudante. E outro ponto importante será compreender o papel do atendimento educacional especializado, conhecido como AEE. E dentro dele, o PEI, o Plano Educacional Individualizado, que são instrumentos fundamentais na organização do trabalho pedagógico. Quando a gente fala, então, em educação inclusiva, é importante deixar claro que inclusão não é só a matrícula, nem só a presença física. Inclusão é pertencimento, é participação, é aprendizagem, e isso toca diretamente o currículo, porque o currículo é, na prática, aquilo que a escola viabiliza, valoriza e organiza ali para ensinar, né? Por muito tempo, a escola, ela operou com a lógica de homogeneidade, né? Mesmo conteúdo, mesma metodologia, mesmo tempo, mesma forma de avaliação. Só que, na realidade, a sala de aula ela não é homogênea. Os estudantes, eles são diferentes, né? Há uma diversidade de ritmos, de cultura, de modos de atenção, de linguagem,
de experiência, de desenvolvimento, de necessidades, né? Então, a diversidade. E muitos autores, como a Mantoan, ela insiste que a inclusão ela implica numa transformação da escola, né? Não se trata de encaixar o estudante em um modelo rígido, mas é necessário reorganizar, né, a prática pedagógica para que a diversidade seja parte constitutiva do ensinar. E isso começa no currículo. Um currículo inclusivo, ele precisa ser flexível e acessível, ele precisa ser orientado por equidade, porque equidade é dar a cada um o que cada um precisa para aprender e não oferecer o mesmo para todos, né? Então, eu gostaria, na verdade, que vocês pesquisassem, né, o termo equidade no âmbito da educação, coloquem assim na busca, equidade no âmbito da educação e compartilhem com a gente lá no Fórum Geral. Acho que vai ser bem bacana essa interação. Acho que vocês vão entender melhor essa questão de equidade, né? Então, porque assim, equidade não significa dar a mesma coisa para todos. A gente vai dar aquilo que cada um precisa, dentro das suas diferenças, dentro das suas necessidades. Então, pesquisem esse termo, é um termo muito usual na educação. Seguindo, né, na questão da adaptação curricular. Aqui é fundamental que adaptar um currículo não é facilitar, no sentido de empobrecer o ensino, né? Adaptar o currículo é garantir acesso ao currículo comum por meio de caminhos, né? Esse acesso ao currículo comum por meio de caminhos pedagógicos diferentes, né? Em outras palavras, o objetivo da aprendizagem permanece, mas as rotas de aprendizagem podem e devem variar, né? E essas adaptações, elas podem incidir em várias dimensões, né? Ela pode incidir no método, ela pode incidir no material, no tempo, na linguagem, na avaliação, nos recursos. Por exemplo, uma atividade de produção textual. Um estudante pode escrever de maneira convencional, outro pode produzir oralmente, gravando um áudio, por exemplo, né? Outro pode organizar uma sequência de imagens e narrar. Outro pode, por exemplo, construir coletivamente com mediação do professor. O objetivo, narrar, argumentar e organizar ideias permanece, mas o que é ajustado? A forma de expressão. Essa se ajusta às necessidades e potencialidades de cada um. E esse olhar é muito coerente com o que defende os autores do âmbito da inclusão, como, por exemplo, o Sasaki, né? Quando ele fala em remover barreira e criar condições de participação. Então, a adaptação curricular ela é exatamente isso, reduzir barreiras pedagógicas. Esse slide do currículo como mediação pedagógica, ele é um ponto-chave dentro do nosso estudo de hoje, né? Porque currículo não é só lista de conteúdos. Currículo é mediação, é a ponte entre o conhecimento e o sujeito. E aqui eu gosto muito de dialogar com a perspectiva histórico-cultural do Vygotsky, né? Porque ele nos ajuda a entender que a aprendizagem ela acontece na relação, na interação, na mediação, ou seja, não é apenas a transmissão do conteúdo.
quando a escola assume que todos aprendem do mesmo modo, ela cria barreiras. Então, na prática, o planejamento precisa começar com perguntas pedagógicas. Quem são os meus alunos? Como eles já aprendem? O que eles já sabem? O que eles não sabem? Que apoio eles precisam? E aí, um outro exemplo simples numa sala de aula, numa aula de matemática, há estudantes que aprendem melhor com a linguagem abstrata. Outros precisam de materiais concretos, blocos, jogos, situações, problemas. Outros precisam de um apoio visual, de passos mais graduais, né? E planejar inclusivamente é prever que essas entradas diferentes. É por isso que a inclusão, que no âmbito da inclusão, a docência, ela ganha um caráter mais autoral, né, mais intencional, porque o professor ele precisa selecionar, organizar, mediar e acompanhar os processos e não apenas aplicar uma atividade para todos. Aqui a gente consolida, né, a questão dos princípios. Quais são aí os princípios da adaptação curricular, né? O primeiro é a flexibilidade, né? E flexibilidade significa que eu não fico preso a uma única forma de ensinar ou avaliar. Eu ajusto o tempo, os recursos, a linguagem, ajusto as estratégias sem abrir mão do direito ao conhecimento. O segundo princípio é o princípio da personalização, né? Então, personalizar, até um termo comercial, né? Personalizado é o quê? É reconhecer que cada estudante tem um percurso. E isso não é um privilégio, isso é justiça educacional. Então, o personalizar aqui, ele está relacionado a colocação comercial mesmo, de item personalizado, próprio para aquela pessoa, próprio para aquele estudante, né? O terceiro princípio é a inclusão nas avaliações, né? Então, a avaliação, ela não pode ser instrumento de exclusão. Avaliar de maneira inclusiva é compreender o ponto de partida e o progresso de cada um. A Jussara Hoffmann, que é uma das maiores potências no âmbito da avaliação, e ela defende a avaliação como mediação, ela reforça que uma avaliação que acompanha, orienta e promove a aprendizagem não é uma avaliação que apenas classifica. Então, assim, em resumo, a adaptação curricular, ela não rebaixa o currículo, muito pelo contrário, ela garante o acesso ao currículo. No nosso cotidiano, adaptar conteúdo envolve tornar o conhecimento mais acessível. E acessível aqui é pedagógico, né? Então, é eu simplificar o texto sem eu simplificar a ideia. Então, eu posso usar imagens, esquemas, mapas conceituais, objetos concretos, recursos multimodais. Eu posso dividir uma tarefa complexa em várias etapas, né? Então, um exemplo clássico é a questão da leitura. Se eu tenho um texto longo e complexo, então eu posso oferecer uma versão com frases mais curtas, com palavras-chave destacadas, com imagens que representem as ideias centrais. Eu posso realizar uma leitura guiada, né? O conceito aqui não some. O caminho
é que muda. E aqui vale lembrar que esse apoio graduado, ele dialoga com a noção de mediação e de andames pedagógicos, né? Que é onde eu ofereço suporte para que o estudante avance. E aí eu vou ajustando esse suporte à medida que ele ganha autonomia. Para ficar mais visível essa questão da mediação por andames, eu vou utilizar o exemplo do processo de andar de uma criança. Então, por exemplo, para ela andar, primeiro ela engatinha, né? E para ela engatinhar, a gente coloca objetos distantes, estimula a criança a buscar. Passado, ela começa a ficar em pé. E aí, os primeiros passos, ela dá segurando na mão do adulto, ela dá segurando na parede, e depois ela avança para andar sozinha, né? Então, isso é andames. É à medida que a criança avança, eu vou retirando o suporte. Seguindo aqui, agora nós entramos num conceito bem legal, que é o conceito da diferenciação pedagógica. E diferenciar não é dar coisas, né, diferentes aleatoriamente. Diferenciar aqui é organizar rotas diferentes para um mesmo objetivo de aprendizagem, né? E mais uma vez, isso aqui dialoga diretamente com Vygotsky, quando ele nos lembra que a aprendizagem ela é mediada e ela é social e que o desenvolvimento não acontece por um caminho único. Essa questão da diferenciação pedagógica, ela também dialoga com os escritos da Montauan, quando ela afirma que a escola inclusiva não deve tentar ajustar os estudantes à escola, mas a escola aos estudantes, né? Então, o que implica em revisar as práticas, em aceitar ali a diversidade como princípio. Na prática, a diferenciação é diversificar linguagens, né? Oral, escrita, a visual, corporal, diversificar a participação individual, em pares, em grupos, diversificar também os apoios, né? Alguns precisarão de pistas, de exemplo, de tempo ampliado, outros seguem com mais autonomia, né? Então, por exemplo, se o tema é meio ambiente, eu posso propor um cartaz para quem se expressa bem visualmente, uma maquete para quem aprende melhor com construção e manipulação, uma apresentação para quem se comunica melhor ali falando, né? Um desenho explicativo para quem organiza as ideias por imagem, uma produção coletiva para quem precisa de mediação. Então, veja, são várias as estratégias. O conteúdo é o mesmo. O que varia é o caminho para garantir a participação e a aprendizagem de todos. A avaliação, né? Então, a avaliação, ela é um divisor de águas, né? Se eu avalio sempre do mesmo jeito, eu posso excluir estudantes ali sem nem eu mesma perceber. Por isso, a avaliação inclusiva, ela é processual e ela é formativa. Cafezinho para acordar. E aí, quando fala em avaliação, eu trago de novo a Jussara Hoffmann, né? Porque ela nos ajuda a compreender a avaliação como mediação, né? Como acompanhamento, como
processo que orienta a aprendizagem, né? E não como fim, e não como mecanismo de punição. Um outro autor muito bacana na área da avaliação é o Lucchesi, né? E ele afirma que avaliar deve ser um ato pedagógico comprometido com aprender e não apenas o medir. Na prática, eu posso avaliar com portfólio, com registro, com rubricas, com observação sistemática, com devolutivas, né? Então, o estudante, ele pode demonstrar compreensão por via oral, por imagem, por prática, por tecnologia. O foco é o progresso, a qualidade da participação, o desenvolvimento de habilidades e não todo mundo respondendo a mesma prova do mesmo jeito. O AE, ele é um componente essencial na política de inclusão no Brasil, né? Então, aqui é fundamental dizer que AE, atendimento educacional especializado, não é reforço escolar. E não é lugar do aluno ficar separado. O AE, ele é um serviço complementar. E esse serviço complementar, né, ele organiza recursos de acessibilidade e organiza também estratégias para que o estudante tenha condições de participar do currículo comum. Algumas autoras, como por exemplo a Rosita Edler Carvalho, ela insiste, ela é persistente nessa articulação, né? De que o AE precisa dialogar com a sala de aula regular. Então, é um trabalho que precisa ser colaborativo, porque a inclusão não se faz isolado dentro de uma sala em quatro paredes, né? Então, no atendimento educacional especializado, pode haver aí o ensino de braille, a orientação para o uso dos leitores de tela, comunicação alternativa, adaptação de materiais, né, produção de recursos acessíveis, mas o centro desse processo continua sendo a sala comum. Então, o AE, ele entra como um apoio qualificado aí, né, para intervenção. E aí a gente entra no PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado. Esse PEI que é tão falado, tão cobrado, né? Então, o PEI, ele é um instrumento pedagógico de, assim, elevada, né, relevância, enorme relevância. Então, ele ajuda a transformar uma boa intenção em um planejamento concreto. E aí a gente tem a Mittler, né, e ela enfatiza que a inclusão, ela exige planejamento cuidadoso e ela exige compromisso institucional, não improviso. Então, o PEI, ele registra metas, estratégias, recursos, apoios, a avaliação. Então, ele se baseia nas necessidades e potencialidades do estudante e organiza o ensino com intencionalidade. O PEI, portanto, ele não é um papel para cumprir. Ele é uma ferramenta viva para orientar ali a nossa prática docente e acompanhar e garantir que o estudante tenha acesso real ao currículo comum com os apoios necessários. Então, um aspecto importante do PEI é que ele não é elaborado por um único professor, só o professor do AE, ou só o professor da sala regular, né? A construção do PEI, ela envolve um trabalho colaborativo entre diferentes profissionais da escola. Então, quem participa? Participa o professor da sala de aula regular,
o professor do atendimento educacional especializado, a equipe pedagógica, a equipe gestora, psicólogo, assistente social, todos esses profissionais podem e devem estar envolvidos aí na estruturação e na construção do PEI. A Teresa Montoan, Maria Teresa Montoan, ela fala muito, né, que educação inclusive exige uma mudança de cultura dentro das escolas, né? Então, não se trata de um professor isolado tentando adaptar a atividade, né? Trata-se, então, de uma responsabilidade coletiva da instituição. Por isso que o PEI, ele representa também um instrumento de articulação entre diferentes profissionais, e aí ele vai possibilitando que o trabalho pedagógico ele seja mais integrado. E os desafios, né? Então, assim, apesar de muitos avanços nas políticas públicas de inclusão, ainda existem muitos desafios no cotidiano das escolas, muitos desafios mesmo. Desculpa. O Romeu Sasaki, um dos principais autores brasileiros aí na área de inclusão, né? Ele destaca que a construção de uma sociedade inclusiva, ela exige transformações profundas nas instituições educacionais. E entre os desafios mais comuns, a gente encontra a falta de formação, a escassez dos recursos, a ausência do tempo para planejamento, as dificuldades de articulação entre os professores e as equipes multidisciplinares, né? Então, esses desafios, eles mostram que a inclusão não depende apenas da boa vontade do professor, né? Ela depende também de políticas públicas, formação continuada, de investimento institucional. Então, ela depende de tudo isso. Para finalizar essa aula, eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo concreto, né, de uma prática pedagógica inclusiva que dialoga diretamente com tudo aquilo que nós discutimos ao longo dessa aula de adaptação curricular e planejamento inclusivo, e também relacionada a estratégias pedagógicas acessíveis, né? Então, esse relato, ele se refere ao projeto Caixa da Diversão. Esse projeto, ele foi desenvolvido no CEMEI Sementes do Amanhã, aqui em Palmas, Tocantins, e ele surgiu num contexto, assim, bastante desafiador, né? Que foi o período da pandemia da Covid-19, né? Quando as atividades presenciais, elas foram suspensas, e as escolas, elas precisaram encontrar formas alternativas de manter o vínculo com as crianças e com as famílias. No caso específico aqui da educação infantil, esse desafio foi ainda maior, porque a gente sabe que o trabalho pedagógico nessa etapa, ele está profundamente relacionado às interações e às brincadeiras, né? Enquanto elementos fundamentais para o desenvolvimento das crianças. E aí, nesse contexto, a equipe pedagógica se deparou com uma questão, né? Como continuar garantindo experiências de aprendizagem significativas para as crianças, especialmente para aquelas com deficiência e necessidades educacionais específicas, nesse cenário de distanciamento. Então, essa foi a nossa questão central. E aí, a partir dessa reflexão, nasceu o projeto Caixa da Diversão, né? A proposta, ela consistiu na elaboração de caixas pedagógicas contendo jogos, materiais concretos, objetos manipuláveis, propostas lúdicas, né? Pensadas especificamente para as necessidades de cada criança. Então, essas caixas, elas foram organizadas considerando
ali as características individuais das crianças, as preferências, os interesses, mas também a sua deficiência, né? A sua deficiência. E aí, junto com as caixas, as famílias receberam um guia de orientações pedagógicas que explicava como utilizar os materiais e sugeriam forma de brincar com as crianças, né? Ali as possibilidades de exploração dos jogos, dos materiais, e também um roteiro de como utilizar, né? Então tinha ali a sugestão de qual jogo utilizar cada dia da semana e ia se fazendo esse rodízio, né? Então, esse aspecto ele é extremamente importante, né? Que também envolveu a participação da família, né? Principalmente quando a gente fala de criança pequena. E aí, a base, ela trata que o trabalho pedagógico, ele deve ser estruturado a partir das interações e brincadeiras. E foi justamente isso, né, que o projeto procurou garantir. Então, por meio das caixas, né, na caixa da diversão, as crianças puderam explorar, né, esses materiais, esses jogos e interagir com suas famílias. Além de tudo isso, esse projeto ele teve aí uma dimensão importante de acompanhamento pedagógico, né? Então as famílias enviavam fotos, vídeos das atividades realizadas pelas crianças, permitindo que a gente pudesse ali acompanhar as experiências e registrasse o desenvolvimento dessas crianças. Esses registros eles contribuíram para a elaboração dos portfólios digitais e dos relatórios pedagógicos das crianças, né? Então permitiu ali um processo educativo contínuo, mesmo em contexto de ensino remoto. E aí essa experiência ela demonstra algo muito importante aqui, que a inclusão ela não depende apenas da presença física da criança da escola, né? Mas da construção de práticas intencionalmente inclusivas, né? Então, quando o professor ele planeja as atividades considerando as diferentes formas de aprender, quando ele utiliza materiais concretos, né, que envolve a família nesse processo, ele está promovendo uma prática, né, uma educação verdadeiramente inclusiva. Então, o projeto Caixa da Diversão, ele nos mostra que mesmo em contextos adversos e desafiadores, é possível sim construir práticas criativas, inclusivas e significativas para as crianças, desde que exista planejamento, sensibilidade e compromisso com o desenvolvimento das crianças. Então, relacionado aqui ao relato, eu deixo para vocês no material complementar um e-book em que essa prática foi publicada, se não me engano, está no capítulo 7, página 81. E aí lá tem um relato completo de como foi desenvolvido. Esse projeto ele ganhou o prêmio Práticas boas práticas na educação infantil durante a pandemia, do Instituto Maria Cecília Souto Vidigal. Então, foi uma das 100 práticas selecionadas no Brasil. E eu deixo também o link do vídeo contando o percurso de todo o projeto, desde a ideia, né, a ideia ali de como surgiu, até a finalização, ali a entrega das caixas, o acompanhamento, os vídeos das crianças utilizando os materiais. Então, acessem esse material, eu acho que vocês vão gostar muito e, quem sabe, futuramente vocês não podem usar como inspiração nas práticas de vocês, né? Então, veja, né? Nessa aula a gente discutiu aí o papel das adaptações curriculares e das práticas pedagógicas inclusivas,
na garantia do direito à aprendizagem de todos os estudantes. A gente refletiu também sobre a importância de compreender o currículo como um instrumento flexível e acessível, capaz de considerar diferentes formas de aprender, os ritmos, o desenvolvimento, a necessidade de cada um dentro da escola. A gente também abordou as estratégias pedagógicas que favorecem a diferenciação do ensino, a avaliação inclusiva e o atendimento educacional especializado. A gente ainda discutiu a importância do PEI, né, como um instrumento de planejamento pedagógico. E, por fim, eu trouxe aí o projeto Caixa da Diversão como um exemplo de uma prática inclusiva, né, evidenciando o uso de materiais concretos. Então, a aula reforça que a inclusão ela depende de planejamento pedagógico intencional, de práticas flexíveis e de compromisso com a valorização da diversidade na escola. Nesse sentido, antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar algumas orientações assim importantes para vocês, né? Para que vocês possam aí organizar os estudos de vocês, acompanhar o andamento da disciplina, né? Na próxima aula, já a nossa aula 8, a gente finaliza os conteúdos referentes à aula 1. Vai ser uma aula muito importante, porque a gente avança para a questão do desenvolvimento socioemocional na educação inclusiva, né? Na aula 8, a gente ainda vai ter um simulado da prova, que vale 1 ponto, né? E aí, esse simulado, ele foi pensado como uma oportunidade para que vocês possam revisar os conteúdos estudados, né? E que por meio do simulado vocês aí identifiquem as dúvidas e se preparem melhor para a avaliação. Então, por isso, é muito importante que vocês acompanhem atentamente os materiais disponibilizados aqui na plataforma, né? E eu recomendo que vocês assistam a videoaula, né? Acompanhem os slides, as explicações com atenção, assistam os vídeos complementares, eles não estão aí à toa, né? Eles ajudam a ampliar a compreensão desse tema apresentado na aula e façam a leitura dos textos, né? Do texto base e do texto complementar. E durante esse processo, minha gente, anotem, façam registro, anotem conceito, as dúvidas, ideias centrais, procurem fazer as anotações, né? Essas anotações, elas ajudam muito na organização do pensamento e também na preparação para as avaliações. Por fim, eu convido vocês a deixarem um comentário no fórum geral, especificamente sobre equidade, sobre o termo equidade na educação. Esse espaço é muito importante aí para a nossa troca de experiência, reflexão, impressão, né? Então, a participação de vocês no fórum, ela fortalece demais o nosso processo de aprendizagem coletiva, né? Eu agradeço a presença e o empenho de vocês até aqui. Desejo bons estudos e nós nos encontramos na aula 8. Tchau, tchau e até lá.